Bom dia, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band FM na 100,5. O Menu VIP está entrando no ar. O Menu VIP está chegando, terçou, nesta terça-feira, que o sol resolveu sair um pouquinho aí, né? Já deu uma aliviada naquele frio que a gente estava tendo nos últimos dias, aí, acho que na última semana, na verdade, né? De bastante frio. Mas hoje o sol resolveu dar as caras aqui pela nossa cidade, por Foz do Iguaçu. Muito bom, um solzinho aí para dar uma aliviada, uma melhorada no nosso clima, né? Verdade, Mohamed. Hoje tá um dia bem agradável, mas que não vem aquele calorão também não, né? Não, aquele calorão também, pelo amor de Deus, não tem condição. Sim, tá muito gostoso, hoje o dia tá muito bom e o dia hoje tá bom também pra gente conversar com a Adriana, que é terapeuta, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Mohamed, você vai pedir coração? Tem gente entrando aqui, tem que pedir coraçãozinho. Exatamente. É bom sempre lembrar, você que está sintonizado com a gente na 100,5, você que está no horário do almoço, do intervalo, está dirigindo, você pode continuar tranquilamente, mas se você quiser assistir tudo que acontece dentro dos nossos estúdios, você pode através das plataformas digitais. Então você pode acessar lá o nosso Instagram, VIP_Simone Ortiz. Você pode acessar, você pode estar aí junto conosco, assistindo tudo que acontece aqui, participando, mandando suas perguntas. E você que já está acompanhando a gente aí pelo Instagram, você sabe que eu vou pedir que é o like, né? Deixa o seu coraçãozinho, deixa o like aí na nossa live, bastante, né? Deixa bastante vezes, porque isso colabora muito com o nosso trabalho também. E deixe seus comentários, deixe um coraçãozinho no comentário, deixe um comentário aí pra gente, porque isso também apoia muito o nosso trabalho, ajuda a engajar aqui a nossa live. É isso aí, Mohamed. Então vamos começar aqui já com a Adriana. Vou pedir para a Adriana se apresentar, falar um pouco do trabalho dela. A gente vai conhecer, tem o nosso bate-papo bem gostoso hoje. Seja bem-vinda, Simone, obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Então, eu sou terapeuta, trabalho com Reiki, com constelação sistêmica na água. Eu faço a constelação na água, que ela é um pouco mais desafiadora. Sim. Por quê? Porque na água a gente coloca os bonecos flutuantes na água e a gente deixa que eles se movimentam. Então normalmente nas outras constelações a gente faz a movimentação dos bonecos. E a constelação sistêmica na água, os bonecos eles vão se movimentando conforme a gente vai conversando, vai vendo o que é o tema que você veio para constelar, vai falando as frases de cura, e os bonecos eles vão se posicionando e nos mostrando o que realmente está acontecendo com você. Que legal, não tinha ouvido falar. Adriana, quanto tempo você é terapeuta? Eu comecei trabalhando com terapeuta em 2004 com o Reiki. Faz tempo Eu já. sempre digo que o Reiki é o início de tudo. Às vezes muitas pessoas vêm me procurar para fazer outras terapias e principalmente a constelação, né? Às vezes as pessoas chegam muito ansiosas. Porque eu quero constelar e eu preciso constelar. Então eu montei com tudo isso porque eu trabalho com outras terapias. O Reiki, com a constelação, com barras de axis, com o cone chinês, que muita gente conhece que é para limpar o ouvido. Aquele cone que você coloca, né? Sim. Mas ele trabalha também com outras funções, ele também faz alinhamento dos nossos corpos, ele é bom agora nessa época do ano para sinusite, renite. Olha que então, legal. assim, o que eu gosto sempre? De primeiro fazer uma consulta e conversar para você me conhecer e eu te conhecer e ver realmente o que precisa, né? Qual que é a tua dor, o que você precisa resolver. E daí sim eu vou te dizer, olha Simone, a gente pode trabalhar assim, tem exercícios sistêmicos. Então, como eu estava falando do Reiki, o Reiki é um alinhamento dos corpos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é se alinhar. Porque quando o teu corpo está alinhado, nós temos 7 chakras no nosso corpo. E quando esses 7 chakras estão alinhados, o nosso corpo está alinhado. Melhora muita coisa. Então, a partir dali, você consegue ter uma visão melhor, mais ampla do que realmente tu precisa para ti. E a partir dali, a gente vai montando protocolos. Eu tenho o processo que é a mentoria. Porque muitas vezes a pessoa vinha e fazia constelação. Então a constelação te mostra muita coisa que está acontecendo e daí você diz, ok, eu sei tudo isso agora, o que eu faço com isso? Sim.
Então nós temos os exercícios sistêmicos que a gente vai trabalhando e vai movimentando. Tem o projeto 3Rs, que é um olhar para a mãe, que é o reconhecer da onde que a gente veio, né? Onde foi a nossa primeira casa? Foi o útero da nossa mãe. Sim. Então olhar para lá, reconhecer, é lógico que a gente não lembra daquele momento, mas o nosso corpo, ele guarda as memórias, ele guarda os sentimentos. Então nesse primeiro momento, quando você vai para esse lugar, você vai olhar para essa primeira casa, ver o que aquele feto sentiu, o que aquela mãe estava sentindo naquele momento. Então você vai lá reconhecer. Depois, no segundo momento, a gente vai ressignificar essas dores, olhar com amor para tudo isso, né? Para tudo que foi, como foi, saber que aquela mãe deu conta, que a vida foi preservada. E no terceiro ponto é o recomeçar. Então você recomeça de novo, sabendo a sua origem, sabendo de onde você veio, onde tudo começou. Então por isso que eu sempre falo do Reiki no início, para você estar alinhado para poder olhar para tudo isso. Nossa, que bacana. Você sabe, Adriana, que eu não sei se é porque me parece que tá tudo tão acelerado que você conversa com as pessoas, a maioria das pessoas estão com problemas de, e principalmente depressão, ansiedade, né? Hoje mesmo eu conversei com uma senhora e eu fui no posto de saúde hoje, né? Para resolver um assunto lá. E aí encontrei uma senhora e eu falei, mas a senhora tá, né, conversando. Então, eu tô com depressão. Falei, depressão, poxa vida, eu falei pra ela. Aí ela falou, eu falei, mas depressão é uma doença, falta de perdão, mágoa, tem a ver, né? Eu falei, eu acho. No meu pouco entendimento de terapias, que eu também gosto muito. Ela falou, eu acho que é, né? Ela falou, olha, eu não perdoei meu marido. Aí começou a conversar, né? Daí eu falei, meu Deus. Aí conversei bastante com ela, assim, mas eu não sou um profissional da área e ela estava ali para um atendimento de remédio, que a gente sabe que é paliativo, que vai acalmar naquele momento, vai te deixar dependente, mas você não curou a raiz do seu problema. Qual que é a raiz do problema? É a falta de perdão, é a amargura, é a mágoa, aquelas coisas que é um lixo, né, Adriana? Exatamente. Eu queria que você falasse sobre isso. Então, Simone, é muito interessante porque quando eu fiz o curso em 2004 de Reiki, a minha mestre me disse assim, Adriana, eu não entendia, não sabia o que era o Reiki, imagina, né? Quanto tempo atrás. E daí, 20 anos atrás, daí ela disse pra mim, vai chegar uma época que os remédios não vão mais curar as doenças que vão vir. Eu dei risada, né? 20 anos atrás. E hoje eu percebo isso. Que hoje muitos remédios já não curam, porque é a alma que está doente. Não é o corpo que está doente, né? É a alma. E é esse caso da depressão. E tanto que tem médicos, nós já entrevistamos vários médicos aqui, nós temos quadros, e médicos integrativos, que falam muito isso hoje. Os médicos integrativos hoje, eles recomendam fazer terapia. Eles recomendam. Exatamente. Eles falam que tem que ter terapia ou preventiva, para você não chegar nesse estágio, e mesmo quando você está nesse momento, né? E aí eu fiquei pensando nessa senhorinha, eu fiquei olhando ela e refletindo. Não sei, porque para mim, claro, eu tive um processo muito grande. Aí quando você olha para trás, você fala assim, nossa, parece tão fácil perdoar. Não, gente, eu levei 20 anos para perdoar esse, para perdoar aquele, levei mais 10 para perdoar o outro. E é tanta coisa, às vezes a pessoa te fala algo e você ira naquele momento, sim, e às vezes você guarda uma mágoa de uma coisa que não teria necessidade. E as pessoas vão guardando esse lixo, vão guardando. E sim, claro, a gente respeita os médicos, eu tenho muitos amigos médicos, mas assim, eles mesmos estão recomendando as terapias, porque senão a pessoa vai ficar tomando remédio a vida toda você vai tomar remédio, ou tem gente que está indo para vícios de álcool, de cigarro, de drogas ilícitas, e enfim, o próprio remédio já é uma droga, se ficar muito tempo tomando, né? Eu tenho clientes que, inclusive os médicos, como você falou, eles recomendam fazer terapia, porque depois melhor, entendeu? A recuperação é mais rápida quando tu toma o remédio, claro que às vezes é necessário tomar remédios, né? E com a terapia ele te ajuda a olhar pro teu emocional, para ver o que é que tá ali, porque o nosso corpo fala, eu sempre digo, o nosso corpo fala. Criança que tem renite, que tem bronquite, tudo que é o sinusite, tudo que é o zite, o que é bronca dos pais.
Porque normalmente os pais, eles brigam dentro de casa, eles discutem nas frente das crianças e aquele ar fica poluído para a criança, ela não consegue respirar. Sim. Então é onde que a criança começa com problemas respiratórios. É por bronca dos pais, porque eles não entendem, né? Eles acham que os pais estão brigando por causa deles. Então aí que surge muito problema de rinite, sinusite, problemas às vezes até de asma nas crianças. Então o nosso corpo, ele sempre fala, entende? O que está acontecendo e a gente não olha para isso, a gente não olha para o nosso corpo. Então às vezes a gente tem um problema, a primeira coisa a gente procura um médico. O médico, ele vai te dar um tratamento pelo que ele estudou, o que pode ser aquele sintoma. Mas o que será que o teu corpo quer te falar com aquilo ali que tu está sentindo? É de se pensar, né, Adriana? E às vezes as pessoas se automedicam também, porque às vezes o médico passa por um período e a pessoa fala, bom, mas serviu, então eu vou continuar tomando. E aí continua tomando remédios, mas não cura a doença, a origem da doença, que você falou, né? Sim. O corpo fala numa dor de estômago, o corpo fala no próprio câncer, o corpo fala nas doenças mentais e vai indo, né? É o que eu sempre falo aos meus clientes, às vezes o remédio, tu tá remediando algo que tu não quer olhar. Sim. A terapia, ela vai ir lá, às vezes ela vai demorar um pouco mais pra te ter o resultado de, tipo, tu tá com uma dor de cabeça, tu toma um remédio, amanhã tu tá com a dor de cabeça, tu toma um remédio, logo vai passar. A terapia, tu vai demorar um pouco mais, mas ela vai curar aquilo ali. É um olhar diferente, entendeu? Você vai lá na origem e vai começar a curar o que realmente está te causando aquela dor de cabeça. Sim. E você acredita que a maioria das doenças seria possível, claro, como você falou, tomando remédio, sim, o médico existe, eles estudam e a ciência está aí para isso, existe. Né? Mas assim, você acredita que com a terapia a maioria das doenças teria cura? Muitas. Eu trabalho também com a hipnose clínica. Então na hipnose tu vê que muitas pessoas trazem coisas lá de trás, entendeu? Dores que não trazem, é como você falou do perdão, e daí não querem perdoar. Tem muitos casos de clientes que chegam na hora e dizem, não, eu não estou pronta para perdoar. Nossa. E tá tudo bem. É o momento da pessoa. É o momento da pessoa. Né? Já na constelação a gente não fala em perdão, a gente fala no sinto muito. Porque o perdão na constelação, o que eles falam? Tipo, é fácil eu chegar aqui, eu te dar um tapa e amanhã eu venho e te falo, desculpa, Simone. Então na constelação a gente diz, eu sinto muito pelo que eu fiz. Então a gente tenta trazer um pouco desse sinto muito, porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade de perdoar. Só que o perdão, muitas vezes a pessoa acha que é algo que eu estou dando para ti. E não. É para nós mesmos. É para nós mesmos. Porque às vezes tu nem lembra mais que a pessoa fez aquilo, mas ela fica se remoendo, não vou perdoar, não vou perdoar. Eu vejo por clientes meus que eles falam, não vou perdoar, não vou perdoar. E o outro nem lembra mais. Nem lembra mais daquilo. E quem está causando aquilo, perdão, aquela falta de perdão está dentro de ti. Então aquilo vai te corroendo e vai causando doenças. E os pais, a criança, quando ela está no útero, então vamos começar lá do início, né? Quando está no útero, está se formando ali, tudo que a mãe sente, tudo que ouve, tudo isso passa para esse feto? E isso vai atrapalhar na vida dele depois? Muitas vezes sim. Por isso esse programa que eu te falei do ressignificado, olhar o que tem. Muitas crianças sentem. Porque às vezes não é que a mãe não queira o filho. Tem gente que às vezes vem com aquela questão que se sente rejeitado pela vida, acha que a mãe não quis. E daí eles ficam às vezes com raiva da mãe, mas não é que a mãe não quis. Muitas vezes a mulher descobre que está grávida, não está com a pessoa, ou o casamento não está num bom momento, e ela pensa, nossa, e agora eu vou colocar uma criança no mundo. Então a criança, ela puxa aquilo, nossa, minha mãe não me queria. Mas não é que ela não queria, ela achava que talvez aquele não seria um bom momento, não seria o momento ideal para ter um filho. Mas mesmo assim, a gente olha e diz, a vida foi preservada. Entende? Sim. Então não quer dizer com relação ao feto, mas o feto que está ali, a criança que está ali, ela não sabe diferenciar isso aí, que é o momento dos pais, e não em relação a ela, do não querer que ela venha para o mundo. Fantástico isso, né? É essa questão. Acho que
Todos nós deveríamos fazer terapia, né, Adriana? Todos, acho que não tem idade, né? Ou Não tem um tem. limite de idade para Não, começar a fazer terapia? Não tem limite de idade. Até com criança a gente faz constelação. Você atende criança, constelação familiar? Sim, com constelação, com outras terapias. O Reiki eu faço desde a gestação. Tem mães que já tiveram filhos e depois estão grávidas e falam, Adri, eu quero que tu me acompanhe na minha gestação. E falam, olha a diferença deste aqui que eu fiz Reiki e deste que eu não fiz Reiki. Nossa, gente, que trabalho fantástico. Recém-nascido, tu faz Reiki, a questão de doenças diminui muito, porque tu faz aquele alinhamento, né? Tu traz aquela energia, tu alinha os chakras, então a criança já vem com uma proteção maior. É fantástico, assim, eu gosto muito, foi a terapia que eu comecei, Que é o você Reiki, começou. né? E eu tenho ótimos resultados, assim, o pessoal gosta muito do Reiki. O Reiki é espetacular. E ele é o início, assim, né? Qual que é a terapia melhor? Não existe terapia melhor. Uma vai complementando a outra, né? A hipnose é boa, o Reiki é bom, as barras de Axis é bom, o Tetra Healing é bom, existem o Cone chinês é bom, né? A gente tem várias terapias, todas são boas, só que cada uma tem o seu momento e às vezes tu vai fazendo uma, vai fazendo outra e tu vai te descobrindo também com todas essas. E a constelação é fantástica, né? Fantástica, porque a constelação tu consegue também ver o quanto tu tá honrando um ancestral teu. O que tu tá honrando, o que é teu que tu tá trazendo nessa caminhada e o que não é teu. E tu consegue deixar com as pessoas, com os ancestrais o que é deles e seguir somente com o que é teu. E ela traz revelações fantásticas sobre a nossa vida. E você, quando a pessoa chega até você, é uma consulta, primeiramente. Normalmente aí, começa por uma consulta. Uma consulta. E aí você vai ver a necessidade, se vai começar com uma terapia ou com outra, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Tem gente que chega, Adriana, eu tenho um problema com dinheiro financeiro. Eu já vou direto, vamos olhar pro pai. Escassez, né? Tem gente que tem medo de ganhar dinheiro, né? Então a gente vai olhar pro pai, olhar pros seus ancestrais e faz todo qual que é o teu teto. Eu falo, às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu não consigo ganhar mais de 5 mil, ganhar mais de 2 mil. Daí eu começo a fazer o teto, né? Que é um exercício sistêmico que tu consegue ver. Então às vezes chega lá nos 10 mil a pessoa tranca. Então como que tu vai ganhar mais? Merecimento também? Merecimento, daí tu trabalha o merecimento. Quanto tu acha que tu merece ganhar? E nesse exercício sistêmico a pessoa... 1 milhão por mês, gente. Tu pensa, quando tu até tá mais. Fazendo... Não, às vezes quando tu tá fazendo o exercício sistêmico, eu pergunto, quanto tu quer ganhar? A pessoa, eu quero ganhar 1 milhão. Daí tu vai lá e faz o exercício, chega em 15 mil, a pessoa tranca. Sério, isso? Então pra te ver que às vezes tu quer uma coisa, mas às vezes o teu lá dentro tá trancado, tá bloqueado. Sim. E tu não percebe isso. E com os exercícios sistêmicos a gente consegue trazer isso, aquele olhar pro pai, né? Eu sempre digo, a mãe é a cara do sucesso. Com a mãe, quando tu olha pra tua mãe, o dinheiro vem. E quando você olha pro teu pai, o dinheiro fica. Nossa, que interessante isso, hein? É muito legal, a constelação é maravilhosa. Mas por isso que eu digo, às vezes não adianta só a constelação. Sim, né? Porque a constelação ela vai te mostrar o que está acontecendo. Sim. Então por isso que eu tenho a mentoria, que com a mentoria a gente tem os exercícios sistêmicos e tem essas outras terapias que eu coloco também, que você vai colocando, vai te ajudando a olhar o que realmente está acontecendo, como resolver tudo isso que você viu na constelação. O importante é fazer essa consulta, primeiramente, para você poder entender, né, qual é a situação. Às vezes não é constelação. Já chegou gente pra mim que falou, Adri, eu preciso constelar, eu quero constelar. E deu de calma, senta, vamos conversar, a gente começa a conversar. Vamos fazer um exercício sistêmico, vamos fazer um reiki, vamos fazer umas barras, daqui a pouco eu digo, agora a gente pode constelar. Eu não tenho nada para constelar. Já fez tudo que tinha, resolveu o problema. Porque a constelação é algo muito forte, né? Tu vai mexer com todos os teus antepassados. Quantos ancestrais tu vai trazer? Pois é, né? Às vezes as pessoas estão sofrendo e não sabem por quê. Não sabem por quê. E às vezes tem terapias mais leves, eu vou dizer assim, e que resolve também muito. E se uma mãe fizer o tratamento, você acha que isso influencia nos filhos? Reverbera. É? Com certeza. Claro que não vai tratar os filhos, né? Porque a constelação e qualquer terapia é pra você. Sim. Entende? Mas assim, quando você faz aquilo ali, você está se tratando. E daí as próximas gerações não vão continuar
dando sequência ao que você estava dando sequência Sim. nos teus ancestrais. Então, o interessante é que a mãe e o pai faça e depois os filhos também, Se for necessário, se puder, sim. se for necessário, depende também, né? É o que você está Depende. falando. Você vai pegar, é uma consulta, então você vai começar a entender aquela pessoa, as pessoas são individuais, cada São. uma com as suas questões, Exato. né? Esses tempos eu atendi uma pessoa que na verdade estava reverberando o primeiro relacionamento do pai. Nossa, Mas ele trouxe isso do pai, entendeu? Então não era nada relativo à mãe. a mãe. E o pai já faleceu, então ele realmente precisa constelar isso. Por que a gente sempre acha que é a mãe, né? Porque acha que é a mãe? eu acho que porque a mãe ela acaba Ela ensina, gerando, exato. né? Então tem esse momento ali. Mas o pai faz. Ele tá junto nisso, né? Com certeza. Não tem como ter só a mãe, tem o pai, né? Tem o pai junto. Mohamed, como é que tá nosso tempo? Que o papo tá muito bom. 2 minutinhos? Você quer ir pro intervalo? Aí a gente continua aqui com a Adriana, que o papo tá muito bom. Ainda bem que eu deixei 1 hora, gente, porque realmente muito importante tudo isso. A gente vai para o intervalo rapidinho, é um VaptVupt e a gente já está voltando com o segundo bloco aqui do menu VIP. Gente, vocês fiquem aí, a gente vai tomar uma aguinha, né, Adriana? Com certeza. Mas a gente já volta, vocês não saem da live, que tá importante. Voltamos? Voltamos para o segundo bloco aqui do menu VIP e o bate-papo vai continuar. Foi só um rápido intervalo. Isso, Mohamed. VaptVupt. Isso, eu quero comentar aqui, pedir coraçãozinho, né, Mohamed? Pra dar Quem engajamento, né? tá aí na live, aproveita, deixa bastante like aí na live, dá o like, deixa o coraçãozinho e deixa seu comentário também, comenta o que você está achando, se você já tinha ouvido falar sobre isso ou não, né? É interessante a gente saber disso também, né? Por exemplo, você pode colocar, olha, eu já tinha ouvido falar sobre essas questões, ou então você pode falar, olha, nunca tinha ouvido falar, foi a primeira vez. Isso é importante para a gente verificar também, né, como é que está o conhecimento das pessoas sobre esses assuntos que a gente traz aqui também, né? É isso, deixa eu, o Hugo Martins, que também é terapeuta, né? Eu tava comentando aqui que qualquer hora vamos convidar ele para fazer um bate-papo aqui. O Hugo colocou aqui, a epigenética explica exatamente isso, os traumas dos adolescentes que se manifestam nos descendentes. Esse trauma do pai tem toda a explicação científica. O Hugo também faz reiki, ótimo, né, a colocação dele aqui. Adriana, e quais seriam as outras
formas de terapias, fora as que você já falou? Tem alguma coisa que você queira... Tem uma coisa muito interessante que eu vejo que acontece muito, que é o triângulo dramático, que a gente chama. Quem que faz parte do triângulo dramático? É a vítima, o abusador, né, ou o terrorista, e o salvador. Então, normalmente, quando você vai conversar com alguém, você vê isso muito em relacionamentos. Às vezes é aquela mulher que ela tá de vítima ali. Porque ele faz isso pra mim, porque ele isso, porque ele aquilo. Ela reclama muito do parceiro. Sim. E o parceiro, ele fala, porque você não é, né, você não tem condições disso, você não tem condições daquilo, acaba enfraquecendo mais a pessoa. Então vem a terceira pessoa, que é o salvador, que é a amiga, né, e diz, não, deixa comigo que eu vou te ajudar, eu vou te salvar. E o que eu vejo que acontece muito é em casos de relacionamento, onde a mãe se sente vítima, o pai, né, o terrorista, o agressor, muitas vezes, e Sim. o filho vem e diz, eu vou salvar vocês. Sim. Então acontece isso nos relacionamentos principalmente. Só que a vítima tá ali porque ela tá escolhendo-se ali. É uma posição que ela escolhe de vítima. Às vezes fala, nossa, mas como que a pessoa escolhe? Sim, ela escolhe porque às vezes ela tá honrando alguém da família. E a outra pessoa que vai ali tentar salvar ela, ele pode até ajudar naquele momento. Ou ela pode até se separar daquele agressor. Mas amanhã ela vai procurar novamente um outro agressor para ela. Porque quando às vezes a pessoa se coloca naquele papel de vítima, fica confortável para ela. Porque se ela sai do papel, ela tem que tomar alguma decisão. Sim. E ela não quer tomar. Porque ela quer ficar naquele papel de vítima sempre. E aquela outra pessoa vai ficar sempre no papel de salvador. Às vezes eu vejo com irmãos que acontece muito isso, né? A pessoa diz, porque o teu irmão não consegue, vai lá e ajuda ele. Daí a outra, o salvador vai lá e diz, meu irmão, porque a tua esposa, que eu não sei o quê. E a esposa fica lá, né? No lugar de vítima. Tipo, eu sou a vítima, a pessoa tá fazendo isso comigo. Só que a gente vê que às vezes a pessoa sai daquilo ali, ela sai daquele relacionamento e ela consegue outro. Ou às vezes ela separa e acaba voltando novamente pro agressor. Né? E o salvador fica ali. E a vítima diz, pois é, eu tive que voltar por causa dos filhos, por causa disso, por causa daquilo. Tem sempre uma desculpa, porque né? ela está sempre no papel de vítima. Então isso é uma coisa que a gente precisa observar muito. Quem que eu sou? Eu sou a vítima? Eu sou o terrorista, o agressor? Ou eu sou o salvador na minha família? Isso acontece muito na família, né? Sim. Exatamente. Agora você falou, até eu tô me vendo aqui. Então, às vezes eu pergunto, né? Às vezes a pessoa chega e vem falando, eu digo, quem é você? Como assim? Daí eu explico, né? Sim. Você é o agressor, aquela pessoa que fica falando, você não dá conta, você não consegue, né? Você isso, você aquilo, e a pessoa fica ali, pois é, porque ele só me xinga, ele só briga comigo. E fica se afundando naquilo. Fica se afundando no papel de vítima. Sim. Então eu sempre falo, no momento que a gente quebrar esse triângulo, mas como que eu quebro o triângulo? Se não tiver um personagem, não existe triângulo. Se não existe vítima, não tem mais o triângulo. E o salvador, em vez de tu ir lá e dizer assim, deixa que eu vou resolver pra ti. Esse é o meu papel. E aí faz demais. Demais. E as pessoas nunca é o suficiente, não, porque é a posição dela de vítima. Então, em vez de você ir lá e dizer assim, deixa que eu vou resolver, deixa que eu vou fazer, você tem que encorajar a pessoa. Vai lá, resolve, faz, eu sei que tu é capaz. A gente precisa potencializar aquela pessoa para ela sair do papel de vítima. Porque no momento que não tiver mais vítima, não tem agressor. Sim. E não existe mais o salvador. Gente, essa mulher é incrível, hein? Agradecer o Jefferson que indicou. Gostei do teu trabalho, viu? Gostei da maneira que você está falando. E você falando ali, eu comecei a visualizar. É o que acontece comigo. Até meu filho falou, mãe, você está fazendo demais. Quando você faz muito, as pessoas perdem o limite. Aí parece que você está sempre sendo obrigada a fazer o mais. E só que chega uma hora que até quem faz muito, ele também fica cansado. Ele fica no limite. E tu começa a ser excluído, Simone. Sabe por quê? Porque existe sempre uma conta. Já nos antigos, eles trocavam feijão por arroz, né? Plantavam, faziam pão. As próprias benzedeiras, né? Elas benziam, as pessoas levavam pão, levavam uma flor. E o que acontece quando só você dá? Começa a ficar desigual. Tu já deve ter visto que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, essa pessoa que eu tanto ajudei fez isso pra mim. Eu mesmo já falei isso. Poxa, mas eu fiz tanto pra essa pessoa. A pessoa fez isso pra mim. Por quê? Porque a balança ficou desigual. Sim. Precisa existir
em casal, em relacionamentos, em amizade, família. Não, quando só você dá, fica desigual. Então o que acontece? Aquela pessoa começa a ficar numa dívida muito grande contigo. Então ela fala assim, eu vou me afastar da Simone porque eu nunca vou conseguir passar para ela, pagar para ela tudo que ela já fez por mim. E isso às vezes é inconsciente. Então às vezes acaba acontecendo uma briga, você se distancia e daí a gente fala, nossa, eu ajudei tanto aquela pessoa e agora a gente tá de mal. E ela tá de bem até com as pessoas que fizeram aquilo. Pois é. E eu me meti lá e eu acabei ficando por ruim na história. É porque fica desproporcional o equilíbrio, entende? Sim. Tu fica te doando demais e a outra pessoa não consegue mais acertar aquilo contigo. Ela pensa assim, o inconsciente dela assim, eu nunca vou conseguir retribuir para Simone o que ela fez para mim. Então existe essa desigualdade e vai ficando disparelho. Então a pessoa acaba se afastando de ti para te parar de ajudar ela. É um jeito inconsciente que ela tem de dizer, para de me ajudar, deixa eu por mim. Sim. O Hugo até colocou aqui, as pessoas tendem a se viciar nos seus papéis. O medo de sair é justificado pelo medo de terem vivido uma sombra, ilusão ou pior, arrependimentos de atitudes ou decisões que fizeram em prol dos papéis. Adriana, tudo que você está falando faz muito sentido. Eu já tive amizades, assim, pessoas, até tem uma amiga aí que, nossa, foi muita coisa mesmo, e ela realmente se afastou. Exato. E aí eu até encontrei ela esses dias e ela ainda falou assim, nossa, eu tava um pouco magoada com você. Daí eu falei, não entendi. Porque daí eu falei assim, magoada por quê? Mas é que assim, também tem uma coisa que eu percebo, né? Quando você fala a verdade para as pessoas, eu acho que o Hugo tá ali vai entender o que eu tô falando também. Você acaba saindo por grosseira. Já falaram isso pra mim, mas até o ponto que eu estava fazendo de tudo, ninguém falou isso. A partir do momento que eu parei de fazer e falei algo, mas a Simone é grosseira. Eu não falei com grosseria, eu falei com sinceridade, na minha opinião, né? Eu quis ser sincera, olha, não dá mais, você tem que se virar, olha, não é assim, é assim. Então você acaba saindo por grosseiro, porque parece que as pessoas gostam da mentira, do tapinha nas costas, e aí falar uma coisa que não vai fazer, uma ilusão, sabe? É o que eu tenho percebido em algumas pessoas. E eu não gosto, eu gosto de chegar e falar, olha, vai dar ou não vai dar, é assim ou não, não é. Isso eu aprendi nas terapias, ou é ou não é, né? Então eu não quero ficar guardando aquilo. E aí a pessoa entende, não, ela está sendo grosseira, porque eu sempre bati nas costas e falei, não, vamos dar um jeito, vamos, né? Aí chegou e falou, não quero, não, chega. Aí você sai por grosseira, por isso, por aquilo. É que quando tu sai do papel de salvadora, a pessoa não quer sair do papel de vítima. E daí tu é grosseira, entende? Porque é muito cômodo aquele papel de vítima, entendeu? Ele bateu em mim, ele fez isso pra mim, né? Coitadinha de mim. É muito mais fácil tu ficar ali do que tu encarar a vida. Não, vamos resolver, escuta, por que eu escolhi esse relacionamento pra mim? Como que eu saio disso? Às vezes eu preciso ir pra vida e fazer alguma coisa, fazer a coisa acontecer, fazer a minha vida valer a pena. Sair do comodismo, né? Sair do comodismo. Porque a vida, realmente, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, tem coisa pra fazer. Exatamente. Se você ficar ali de vítima, você não vai sair daquilo, né? E daí a Simone vai ali e vai querer falar a verdade, eu vou ter que sair do papel de vítima. Então eu vou me afastar da Simone. É o que eu tenho visto. O Hugo colocou aqui, mentiras piedosas versus verdades dolorosas. É verdade. E a Silhueta Spark mandou um bom dia pra nós. Bom dia. Eu acho que a maioria das pessoas parece que gostam um pouquinho dessa falsa, é uma ilusão de que tá tudo bem, né? E assim, eu vou resolver pra você. E muitas vezes não vai resolver. Não vai resolver. Porque é com ela que vai ter que se resolver, né? Então, o que você falou, por mais que eu tente ajudar, se a pessoa não quiser mudar, é dela, né? Então, até nesse episódio de hoje, que eu vi essa senhora falando que estava com depressão e que ela não perdoava o marido, daí é como se tivesse uma vozinha falando pra mim assim, olha, você não vai mudar ela, você não vai salvar ela, então não se meta nisso, porque isso ela com ela mesma, né? Tipo assim, ela falou pra mim que tinha mágoa de uma situação de muitos anos atrás. Eu falei pra ela, mas isso aí é passado. Você agora tá no presente. O futuro, a gente não sabe. Você vai ficar do passado? Daí ela ficou olhando pra mim, depois eu me arrependi de ter falado. Porque eu falei, ela não vai entender, né? Ela não entendeu isso.
E ela tá ali buscando remédio paliativo que não vai curar a dor realmente dela, que tá na alma dela, né? E até porque tu só tá ouvindo o lado dela da história, né? A gente e não a versão sabe. dele. Exato. Será que ela não é uma vítima, que ela não vai, mas não vai perdoar aquele marido que fez aquilo e aquilo para ela? Mas como ela foi como esposa? Como ela se portou como esposa? Sim. Será que ela foi a esposa que ele queria? E no ponto de vista dele, quando tu escuta o outro lado da história, você começa a perceber o que está acontecendo, né? Sim. E isso acontece muito em casos de relacionamento de casais, que os filhos tomam partido de um deles. Sim. Isso prejudica muito as crianças. Sim. Né? Porque, tipo, às vezes os pais se separam e eles falam, não, porque o teu pai, um fala mal do outro na frente das crianças. É muito isso não ruim se deve isso. fazer. Muito ruim, Porque né? isso é referente ao relacionamento entre pai e mãe. As crianças não precisam tomar um partido. Não, eu vou ficar do lado da minha mãe. E às vezes isso acontece, né? Não, tu vai ficar do lado do teu pai ou do lado da tua mãe. É. Eles têm que, os dois são responsáveis, porque a gente é 50% nosso pai e 50% a nossa mãe. Então a gente não deve tomar esse partido. Dizer, ah, tu vai ficar do lado de quem? E sempre falar bem um do outro. E se vocês tiver coisas para acertar, tem que acertar entre o casal e não envolver as crianças. Sim. É fantástico isso. Mohamed, como é que tá o nosso tempo? Tem um tempinho ainda? 5 minutos ainda? Então vamos continuar aqui. Adriana, fantástico isso que você está falando. Tem tudo a ver. A gente começa a refletir, começa a pensar. E tem tudo a ver mesmo, né? Porque eu acho que os pais deveriam pensar nisso quando vai resolver questões, né? Não resolver na frente dos filhos. Porque saem coisas ali que depois eles não lembram o que eles falaram, mas aquela criança absorveu, né? Absorveu tudo aquilo. Então é fantástico, assim, as terapias elas ajudam muito. Eu trabalho com pessoas que precisam emagrecer também, porque às vezes tu tá comendo, gente que já aconteceu, precisa emagrecer, daí tu vai lá, tu faz uma constelação, ou tu faz uma hipnose, tu vê que seus pais, os antepassados, passaram por guerras e passaram fome. Olha só. Então hoje a pessoa acaba comendo para poder honrar aquele vô, aquele bisavô que não tinha comida. Olha só que interessante. Eu tive um caso muito interessante de uma cliente minha que ela veio me procurar porque ela começou a engordar depois que ela se separou. Ela disse, olha, depois que eu me separei eu comecei a engordar. E eu fiz com ela hipnose. Coloquei ela em transe e a gente voltou até os 2, 3 anos de idade. E daí a gente descobriu lá que ela estava na casa dos avós, que a mãe deixava ela lá. E quando a mãe deixava ela lá, ela se sentia triste, porque a mãe deixava ela lá para ir trabalhar. E o que a avó fazia? A avó fazia a comidinha que ela gostava. E daí quando ela comia a comida da avó, eu dizia, o que tu tá sentindo? Eu tô me sentindo amada, tô me sentindo querida, porque a minha avó faz a comidinha que eu gosto. Então quando o marido largou ela, se separou, o que ela se sentiu? Abandonada. Era o movimento que a mãe fazia quando deixava ela na casa da avó. E daí a avó fazia comida, ela se sentia querida. Então quando ela se separou, ela começou a comer mais, porque quando ela comia, ela se sentia querida, se sentia amada. Sim. Então a comida trazia aquele vazio que a separação trouxe para ela. Pra gente ver como o nosso corpo, ele guarda, e a nossa mente, o nosso inconsciente, ele guarda memórias. Ela disse, eu não me lembrava disso, ela tinha 2 anos de idade, 2, 3 anos. Mas fica tudo registrado. Fica tudo registrado. E acaba atrapalhando na vida adulta. Na vida adulta, se tu não olha. Uma hora, eu sempre falo, são gatilhos, né? Às vezes, do nada, aquele gatilho desperta em ti e daí você precisa olhar para isso. Às vezes é dolorido, às vezes não. Tudo é um ponto de vista. Que legal isso. E a constelação familiar, ela leva muito tempo. Como que funciona? Que eu nunca fiz, né? Então, leva tempo, tem que fazer mais vezes? Não, basta constelar uma vez. Né? Você constela apenas uma vez. A constelação familiar, tem constelação que demora 20 minutos, tem constelação que demora 1 hora, até 1h30. Então vai depender muito de como o campo se abre, como você olha para aquilo ali. Sim. E vai a movimentação. Eu sempre digo, como constelação na água, a gente fica aguardando ali os bonecos. Só que chega um momento que o campo já te deu as informações que tu precisa para aquele momento. Então eu sempre vou indo até onde o campo nos mostra. E quando você constela, basta constelar uma vez. Então você pode levar um tema para constelar e você constela apenas uma vez. Se quiser olhar novamente para aquilo, eu sempre sugiro para que a pessoa aguarde no mínimo 6 meses para constelar novamente aquele tema. Né? Você pode constelar outros temas. Só que às vezes, Simone, você vai constelar uma coisa e resolve
outras coisas. coisas. Porque às vezes uma coisa tá ligada na outra. Então às vezes tu vai constelar um relacionamento, tu resolve o teu financeiro, tu resolve o familiar, resolve muitas outras coisas. E sabe o que é bom, Adriana, também deixar claro para as pessoas que não é misticismo, Não. né? Tipo, porque assim, eu já ouvi falar, eu não vou fazer reiki, porque eu acho que eu já fiz reiki em momento que eu tava com muitas dores, né? E eu fazia acupuntura, outras coisas, e a pessoa fez o reiki no dia, que eu cheguei toda travada, porque o meu corpo, ele responde com dores musculares muito fortes. Então eu cheguei lá na pessoa, eu não conseguia andar, né? E aí eu falei, vou fazer isso, fazer aquilo. Ele falou, olha, você me permite fazer o reiki? Eu falei, sim, porque pra mim é normal, eu acho que a gente tem que buscar o conhecimento. Sim. Mas aí tem pessoas que infelizmente entendem que isso pode ser algo religioso, isso não posso fazer, não posso. Então é bom deixar claro que essas terapias não tem nada a ver com religião. Não. É bom falar isso, para as pessoas entenderem. Exatamente. E buscarem o conhecimento e buscar essa ajuda, né? Não tem. Tu trabalha com a espiritualidade, mas não tem nada a ver com religião. Diferente de religião, tanto o reiki quanto a constelação, às vezes as pessoas vêm durante até uma sessão de reiki, vem coisas que eu acabo falando para a pessoa, mas assim, não tem nada a ver com o espiritismo, com outros tipos de religiões que as pessoas, né, ficam fazendo muita semelhança. Não tem nada a ver mesmo. Indiferente da tua religião, você pode fazer constelação. Constelação não tem nada de adivinhação. Eu vou poder adivinhar claro o que acontece, o que vai acontecer Sim. com o meu futuro. O campo vai te mostrar o que aconteceu com os teus ancestrais e o teu presente. O que você vai fazer a partir deste momento que você constelou é com você. Sim. Então ela não vai te trazer, ou adivinhar o que aconteceu. Não, Não, o é campo isso, vai mostrar né? o que está em ressonância ali com o teu campo morfológico. E todos nós somos espirituais. Isso Todos independe de somos. religião, né? Nós somos espirituais. Então, Exatamente. isso é fato, né? É fato. Diferente da sua crença, a Sim. constelação, o reiki, barras, qualquer terapia, né? Sim. Não tem nada, não tem nenhuma ligação com religião. Isso é importante deixar claro. Adriana, qual que é a tua rede social? Aonde você atende? Como é que faz para te encontrar? O bate-papo foi muito bom, assim, passou uma hora muito rápido. Quero te agradecer, né? Você ter vindo, aceitado o nosso convite. Obrigada. Eu atendo tanto presencial quanto online. Né? A gente tem várias terapias que consegue fazer online. E eu atendo aqui em Foz do Iguaçu, lá na Vila Yolanda, na Rua Soto Maior. O meu Instagram é Adriana Klein Terapias, Adriana com 2D. E eu atendo com o horário marcado. Sim. Adriana, mais uma vez, obrigada. Olha aí, Eu que pessoal, agradeço. se cuidar, né? Muito se importante, cuidar, porque olhar pra si com amor, né? Um olhar de amor pra você, com você. e amar o próximo somos nós, né? Os próximos somos nós. É isso aí, Adriana. Mohamed, vamos fechar o programa de hoje com chave de ouro. Muito bom o nosso bate-papo, muito bom mesmo. Isso aí. Vamos encerrando o menu VIP de hoje. Quem gostou, manda coração, né? Isso aí, quem gostou, manda um coraçãozinho, deixa bastante coraçãozinho agora. Comenta também, manda um coraçãozinho aí, ó, nos comentários. Isso também ajuda bastante o nosso trabalho, valoriza aí o trabalho que a gente vem fazendo aqui. E claro, agradecer a todos vocês, todos que participaram, todos que estiveram sintonizados aqui na 100,5. Também você que está nos acompanhando pelas redes digitais, nosso muito obrigado. E se amanhã Deus nos permitir, nós estaremos aqui nesse mesmo horário. E que Deus abençoe a todos nós. E para quem entrou agora por último na live, né, Adriana? Lembrando que ficou gravadinho. Sim. Falamos muito sobre constelação familiar, reiki, várias outras terapias. E como você tem que se conhecer e saber o que está acontecendo aí, né? Exatamente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar que eu esclareço. Fala para nós novamente a tua rede social. É Adriana Klein Terapias, Adriana com 2D. Então tá bem, Adriana, muito obrigada. Gratidão, Simone. Obrigada, Muito bom pessoal. estar com vocês. Obrigada. Obrigada, gente.